Fala pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou te contar os 6 maiores erros que todos os corredores cometem na corrida, inclusive erros que eu já cometi. Então, fica no vídeo e aprenda um pouquinho mais sobre a corrida de rua. Então, o erro número 1 é não fazer fortalecimento. Como eu já postei nos vídeos passados com o professor Lázaro, o fortalecimento ele é fundamental para que a gente possa correr com qualidade e correr bem. Por muitas vezes eu também negligenciei o fortalecimento. Afinal de contas, a gente gosta de correr, não gosta de ir para academia, levantar peso ou fazer alguma coisa diferente disso. Uma dica que eu sempre dou é escolher um trabalho de força que tu goste de fazer, realmente, para que tu consiga fazer com consistência. Então, no meu caso, o trabalho de força que eu me encontrei, que eu acho mais dinâmico, mais interessante de fazer, é o circuito de força, onde eu faço num estúdio de funcional e lá eu consigo, com outras pessoas, eu converso, eu escuto uma música, é um treino mais dinâmico, um treino que eu não paro nunca de estar fazendo exercício. Não, então, todas as minhas pausas entre os exercícios, eu faço educativo de corrida, eu sempre estou em movimento. Então, ou educativo de corrida, ou um próprio exercício de coordenação mesmo. Então, são exercícios que fazem com que eu me recupere para fazer o próximo exercício, mas eu também não fique parado e o treino fica bem dinâmico. Então, esse é o primeiro erro que muitos corredores cometem, é não fazer o fortalecimento. O segundo erro, muito comum que os corredores cometem, é copiar o treino do amigo. Então, existe uma diferença entre cópia e ajuste. Quando você treina em grupo, é muito comum que um faça o treino parecido com o do outro para que possam treinar juntos. Então, no caso, se eu tenho tiros de 1.000 e meu parceiro tem tiros de 800, dá para fazer um ajuste bem legal de ou eu fazer os 800 ou ele fazer o 1.000 comigo. Ou ele pode, inclusive, passar o 800 e os outros 200 eu fazer sozinho. Então, isso é diferente de eu chegar na pista, eu tenho tiro de 1.000 e meu colega tem tiro de 200 metros para fazer. E aí, os meus 8 de 1.000 viram 15 de 200. Está completamente diferente. Mudou completamente o treino. O treino ele é preparado para a tua especificidade. Ele é preparado para as tuas capacidades. Cada treino tem um porquê. É muito importante que tu entenda a importância de cada treino dentro da tua planilha. Por que tu está rodando leve? Por que tu está fazendo intervalado? Qual a função do intervalado que tu está fazendo? Se é para ganho de velocidade? Se é para aumentar o limiar 1, o limiar 2? Para quê? Por que tu está treinando? Se tu está indo treinar e tu não sabe o que tu está indo fazer, por que tu está fazendo o que tu está fazendo, então esse é um bom momento de tu conversar com o teu treinador, de perguntar para ele. Questiona, conversa, pergunta. Professor, por que hoje a gente tem tiros de 400? Qual o objetivo dos tiros de 400? Eu acredito fortemente que primeiro que ele vai te falar sem problema nenhum, segundo que ele vai adorar o teu questionamento e isso vai ser um ponto positivo para ti. Então, copiar o treino do amigo, não. O terceiro erro que muitos corredores cometem, e esse é o erro mais clássico, é o erro mais comum de todos, é rodar mais forte do que previsto. Muitos motivos acontecem de que a gente sai para rodar e é para rodar leve e o pessoal já está rodando a 4, 4 e 10. Isso não é leve, isso é forte para todo mundo. Talvez só para o Kipchoge. O Kipchoge acho que 4 e 10 ali é tranquilo para ele. Mas para nós, meros mortais, 4 e 10, abaixo de 4 e 30 é forte, não é leve. Pode ser um moderado ali, mas se o treino for para ser regenerativo, por exemplo, não vai rodar abaixo de 5 por quilômetro. Não tem porquê. Então, por que a gente corre mais rápido do que deveria? Porque, primeiro motivo, a gente fica agoniado em correr muito devagar. Segundo motivo, a falta de paciência. Né? Falta de paciência, de ficar mais tempo correndo. Terceiro motivo, a pressa em terminar logo o treino. Então, esses são 3 principais motivos que fazem com que a gente corra
mais rápido do que deveria. Então, é sempre importante dizer que a gente precisa manter o treino leve quando é leve e o treino forte quando é forte. Se tu treinar forte quando é leve, tu não vai conseguir treinar forte quando é forte. Tu vai treinar menos forte do que deveria. Então, é importante fazer o treino certo na hora certa. E para te ajudar a elucidar um pouquinho melhor de como funciona, da importância de fazer os treinos leves, eu peguei e coloquei numa planilha todos os ritmos que eu fiz, dos 180 quilômetros da minha semana de pico, desde o primeiro quilômetro até o quilômetro 180 lá no domingo, para te mostrar quantos quilômetros eu rodei em cada faixa de ritmo. Tá? Então, para você ter uma ideia, eu rodei apenas 10% do meu volume total da semana, eu rodei abaixo do ritmo de maratona, ou seja, abaixo de 3,20 por quilômetro. 10%. Só isso, só 10%. Os outros 90% foram todos acima do ritmo de maratona. Desses ritmos que eu corri, 10% também foram acima de 5 por quilômetro, ou seja, treinos regenerativos. Os 80% que sobraram foram entre 3,20 e 5. Então, tem boa parte de treinamento acima de 4,30, né? Entre 4 e 4,30 também tem bastante volume. Então, é importante dizer que a maior parte do treino, da composição do treinamento, é acima do ritmo de prova. 90% foi acima do ritmo de prova. Ou seja, se tu vai correr uma prova de 10 km com ritmo proposto de 4 por quilômetro, tu não vai rodar 4,10, 4,15. Não vai. Não vai. Vai rodar 4,50, 5, 5,10, até mais. Então é importante sempre frisar, não roda mais forte do que deveria. Esse é o ponto número 1. Primeiro, tu pode causar lesão, pode se machucar. Segundo, que tu não vai evoluir na corrida se tu fizer dessa forma. Só vai evoluir na corrida se tu respeitar os ritmos propostos. Beleza? Quarto erro muito comum é não ter uma rotina pré e pós-treino. O que são as rotinas? As rotinas são hábitos que a gente faz de forma automática. Por exemplo, se tu levantar e escovar o dente, se tu faz isso todos os dias, é um hábito, é uma rotina que tu faz, uma rotina diária. Eu, por exemplo, quando eu acordo, eu vou no banheiro, lavo o rosto, abro minha sacada, respiro um ar puro, vou direto, faço o meu café. Depois de fazer meu café, eu sento, pego um livro, leio por 30 minutos, 30, 40 minutos, boto meu relógio, boto minha roupa e saio para treinar. Essa é a minha rotina da manhã. Então, todas as manhãs eu faço da mesma forma. Por que a rotina é importante? Porque isso diminui a carga cognitiva que eu preciso fazer. Não preciso pensar o que fazer. Todas as ações que eu faço se tornam mais fáceis, se tornam mais automáticas. Então, tenho rotinas, tanto de pré como de pós-treino. O que eu normalmente faço no meu pós-treino? Eu analiso o treino. Por que o treino foi bom? Por que não foi bom? O que eu fiz de diferente? Como é que estava o clima? Como é que foi o percurso? Como é que estava a umidade? Como é que eu estava me sentindo? Se eu estava estressado? Se eu estava disposto para treinar? Se eu estava muito cansado? Eu faço uma autoanálise do meu treinamento. Então, essa é uma rotina que eu tenho pós-treino. Depois disso, eu me alimento. A alimentação pós-treino vem depois disso e depois eu sigo os meus outros afazeres do dia a dia. Então, ter rotina é fundamental para que a gente possa treinar com qualidade e saber o que está fazendo. O quinto erro muito comum que muitos corredores cometem é justamente o que eu falei antes. Não fazer a autoanálise. Por que a autoanálise é importante? Porque a autoanálise é como se fosse um espelho que tu olha para ele. Então, se tu está olhando para o espelho, tu está enxergando e tu tá vendo qual a imagem está aparecendo naquele espelho. Então, se tu vai sair de casa, tu vai olhar no espelho, tu vai ver se tua roupa tá bem, se não tá amassada, se tu tá combinando, se tu pode colocar algum acessório, se tu pode colocar brinco para as mulheres, colocar brinco, se teu cabelo tá arrumado. Então, para que serve o espelho? O espelho serve para tu te enxergar, para tu enxergar o que tu tá fazendo. A autoanálise é a mesma coisa, tu enxergar o que tu tá fazendo, tu ter uma visão de cima, do todo. Então, quando a gente faz o treinamento, a gente fica muito no automático. Vai lá, treina, volta, e é sempre a mesma coisa, sempre a mesma repetição. Então, é importante fazer essa autoanálise.
identificar o que está dando certo, o que está dando errado. Então, fazer autoanálise é fundamental para se enxergar, para ter consciência, para ter autoconhecimento. E o sexto e último erro que muitos corredores cometem, por incrível que pareça, é não estabelecer metas específicas. Eu gosto de trabalhar sempre com 3 tipos de metas. Metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. E eu não gosto de trabalhar com mais de 6 metas. Não vou botar um monte de meta de sub 15 no 5, sub 31 nos 10, Não. Eu sempre gosto de trabalhar com alguns níveis de meta. Então, dessas 6 metas, eu sempre escolho pelo menos uma de curto, uma de médio e uma de longo prazo. Pelo menos uma de cada. A de curto prazo, eu normalmente coloco uma meta bem específica mesmo. Por exemplo, a minha meta de curto prazo, como vocês já sabem, né, é o sub 2:25 na maratona. Então é a minha meta número 1, meta de curto prazo. Daqui a 3 meses ela vai acontecer e é a minha meta de curto prazo. As metas de médio prazo entre 3 meses e 1 ano. Então, as metas de médio prazo podem ser metas de processos, então quantidade de treinos que eu vou fazer. Pode ser metas de resultado, como essa que eu expliquei para vocês. E pode ser meta de tempo também. Então, no caso da meta de sub 2:25 é uma meta de tempo, né? Mas pode ser uma meta de resultado, por exemplo, ficar entre os top 5 na maratona de Porto Alegre. É uma meta de resultado, né? Eu gosto mais de trabalhar com metas onde a gente depende só da gente, né? Porque se eu chegar na prova, na maratona de Porto Alegre, e tiver vários atletas, diferente dos outros anos, tiver mais atletas lá para competir, a prova está no nível mais forte, mesmo que eu faça o que eu treinei, mesmo que eu bata a meta no sub 2:25, pode ser que eu não chegue no pódio. Então, não depende só de mim. Então, é uma meta que pode te frustrar. Então, eu gosto sempre de trabalhar com metas que dependem só de mim. Só de mim. E metas de longo prazo, aí é uma meta para te dar norte, para te dar sentido, para te dar direção. Então, metas de 1 ano até 3 anos. O ser humano, ele superestima o que pode fazer em curto prazo e subestima o que pode fazer em longo prazo. Qual é a minha meta de longo prazo? Eu já falei aqui, já falei em vários locais. A minha meta de longo prazo é chegar numa Olimpíada. E meu objetivo para 2028 é fazer o ciclo olímpico e chegar preparado para correr a Olimpíada. Se eu vou conseguir, eu não sei. É difícil, não é desafiador, é bastante concorrido. Precisa de muita coisa para isso ser possível. Mas é minha meta de longo prazo. Eu tenho um norte, eu tenho um objetivo. E eu vou trabalhar para chegar lá. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas se eu errar um pouquinho, eu já chego muito longe. Então a gente precisa ter metas e essas metas precisam ser específicas. Então a minha meta de longo prazo ela é específica. Ela é correr a maratona olímpica em julho de 2028 nos Estados Unidos. Então a meta é específica. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tu não deixou teu like, curte esse vídeo. Tem muito conteúdo de valor nele. Deixa teu comentário, me diz o que tu achou. E espero que estejam gostando do canal. Eu gosto muito de produzir conteúdos aqui para vocês. Tenho gostado bastante dos comentários e do engajamento de vocês aqui no canal. Então, é isso. Até a próxima!